Olha o que eu tenho aqui, uma produção abstrata. Lembram do nome dessa arte, gente, desse quadro? Se lembra? Então, turminha linda do meu segundo ano, estou aqui para que a gente possa lembrar, dar uma refrescada na memória de algumas coisas que nós já aprendemos nesse bimestre, que foi fantástico, não é verdade? Nós aprendemos a respeito de um tipo de arte bem diferente, é uma forma diferente de representação artística que pode ser feita com formas, cores e linhas diferentes. E esse tipo de arte nós chamamos de arte o quê? Como? Abstrata! Muito bem, arte abstrata. E esse quadro que tem aqui no nosso livro, que se chama Composição 8, memorize isso aí, fica a dica. Esse quadro se chama Composição 8, certo? E esse quadro foi feito por um grande nome da arte, que se chama Wassily Kandinsky, ou então Wassily Kandinsky, depende da pronúncia, né? Mas esse homem, o Kandinsky, ele é conhecido como o pai da arte abstrata. Como se ele fosse, assim, o primeiro que teve essa ideia, né? O que começou a fazer mais desses tipos de quadro com essas artes diferentes, certo? Quando nós fazemos uma pintura, um desenho que demonstra alguma coisa que existe, né? Nós chamamos isso de arte figurativa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos um desenho, né? Que imita um quadrinho, que é um rosto de uma menina que tá assim, com uma cara de que ela tá assustada com alguma coisa. Esse tipo de arte, que mesmo que seja em forma de desenho animado ou o que for, que está demonstrando claramente uma coisa do mundo real, nós chamamos de arte figurativa, certo? Então essa arte figurativa é essa que realmente demonstra uma figura, algo que exista. Agora, a arte abstrata, ela vem trazer os elementos que existem como cores, formas, linhas e curvas e afins, né? Só que de uma maneira assim diferente, é meio doida. Lembra que a gente falou que é uma arte um pouco doidinha? Pois bem, mas é um doido no sentido de que o artista liberta a criatividade dele e ele pode representar coisas que do mundo real, só que de uma maneira diferente. Lembra da aula que a tia Paula fez uma árvore diferentona aqui no quadro? Pois bem, então a arte abstrata, ela é assim. E não esqueçam desse nome, Wassily ou Wassily Kandinsky. Memoriza, a gente geralmente fala mais o sobrenome mesmo, né? Que é o Kandinsky. Kandinsky, ele é considerado o pai da arte abstrata. E ele quem fez esse quadro aqui, que nós chamamos de Composição 8, certo? Não tem só o Kandinsky no meio da arte abstrata, certo? Depois dele vieram vários nomes assim super famosos, também muito importantes nas artes visuais, certo? E o nosso livro trouxe para nós a arte de um outro nome muito bom, né? Que é esse aqui, lembra que nós mostramos? Vou até pedir para vocês desenharem, né? Essa composição aqui, né? Esse quadro e esse aqui são de um artista chamado Pierre Mondrian, né? Mais conhecido mesmo como Mondrian, certo? Também um grande nome da arte abstrata. É importante vocês terem memorizado esses estilos, certo? Dessas artes aí na mente de vocês, tá bom? E uma outra coisa que a tia Paula tratou com vocês, quando nós começamos a falar a respeito das danças populares, né? Lembra que eu mostrei para vocês até um vídeo da própria tia Paula dançando? Pois bem, né? Quando nós vamos falar de danças populares, não tem como a gente começar a falar de algo que é tão popular sem antes a gente falar sobre a cultura do Brasil, que tem a influência do que nós chamamos de matrizes culturais, né? O Brasil é um país que misturou cultura de outros povos. Por
quê? Você já deve ter visto isso na escola, do descobrimento do Brasil. Antigamente, quem vivia no Brasil eram os índios, ok? Só tinha indígenas aqui. E um dia vieram os navegadores e Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E ele era o quê? Português. Ele vinha lá da Europa, certo? E depois de alguns anos, né, também o povo africano também foi trazido para o Brasil, né? E o passar dos anos foi misturando essas culturas e deu uma mistura linda e maravilhosa que nós temos aqui no nosso país. Então nós podemos dizer que na cultura brasileira nós temos muito fortemente 3 matrizes, que é a indígena, a europeia e a africana, certo? Então deixa isso gravadinho na sua memória, porque isso é conhecimento para toda a sua vida de estudante. Não vai ser só para o 2º ano, não. Você vai ouvir falar sobre isso para sempre em história, em geografia e outras matérias que você vai ter mais para frente, sociologia, filosofia, antropologia, mas isso é assunto para mais tarde. Vamos continuar aqui com a nossa arte, certo? Pois bem, e falando das danças, né, das danças típicas ou das danças populares que nós vimos no livro, a tia Paula mostrou para você um vídeo em que eu mesma estava dançando, né, junto com o meu esposo, um tipo de dança que surgiu na Ilha do Marajó, que tem a influência do povo africano, mas recebeu um nome indígena, que é a dança chamada carimbó, certo? É uma dança típica, muito dançada, não só no Pará, né? Que a Ilha de Marajó fica no Pará, né? Mas não só lá na Ilha de Marajó, mas também em todo no Amazonas, na região norte de uma maneira geral. O carimbó, ele é muito dançado, né? Existe também outros tipos de dança que têm influências, né? Que no livro você vai ver. Por exemplo, de origem indígena, a gente tem, né, o próprio carimbó. Eu disse que ele tem origem africana, sim. Na verdade, ele tem a influência da cultura africana, mas por ele ter um nome indígena e ser muito dançado nessa região, né, onde as pessoas têm muita influência indígena, na verdade o carimbó tem um pouco da influência dos dois. Só que quando a gente vai tratar assim dentro da história, a gente associa o carimbó mais aos índios mesmo, ok? Apesar de ter uma influência também, uma misturinha lá da África, mas falou de carimbó, pensa mais na questão indígena. É só você lembrar que é algo que veio lá no norte do país, onde tem a Amazônia, a floresta amazônica, certo? Bom, então de origem indígena a gente tem, né, o carimbó, caiapó, o cururu, jacundá, caboclinho, né, várias danças, né? E de origem africana a gente tem o madinré, o lundu, o cacuriá, o tambor de crioula, o jongo, o próprio samba, o maracatu. E temos uma que a gente chama de dança, mas que tem uma influência um pouco de luta, que é o maculelê, certo? Maculelê tem origem africana, aonde aqueles que jogam o maculelê, eles colocam umas saias de palha, seja homem ou mulher, e dançam, né, com uns bastões, bem de maneira ritmada. Atualmente o maculelê, ele é muito colocado junto com as rodas de capoeira, ok? E nós temos outras influências também de danças europeias, né, dentro dessas danças populares, certo? E aí nós temos algumas que são dançadas muito utilizadas lá no sul, né? Tem uma chamada caninha verde, certo? Tem também o cavalo marinho, chimarrita. Todas essas são muito utilizadas lá, muito dançadas, né? Muito praticadas lá no sul do nosso país. Mas é importante você saber que essa cultura africana, indígena e europeia, essas 3 culturas, estão muito dentro da nossa cultura brasileira, que misturou tudo isso e fez uma coisa bem legal. E dentro também dessas influências que nós temos, né, da nossa cultura e tudo, além dessas influências da nossa cultura que eu tô falando para vocês, nós temos algo muito comum nessas danças populares, que é a dança feita em roda, certo?
Nem todas as danças populares são feitas em roda, mas muitas delas são. O próprio carimbó, apesar de ser em casal, geralmente a arrumação, né, desses vários casais são feitas em roda, certo? E mesmo quando tem um casal apenas dançando, eles dão giros, né, eles ficam rodeando no espaço. Né? Mas as danças populares, a formação mais comum que se tem é a formação em roda, dançando dessa forma circular. Outra coisa também, quando a gente fala de roda, não tem como a gente deixar de mencionar as conhecidas cantigas de roda. Na verdade, são aquelas músicas que a gente pode chamar também de brinquedo cantado, certo? E que tem muitas conhecidas aí, né? Quem nunca brincou, né? Ou nunca ouviu falar, ou nunca ouviu a musiquinha, por exemplo, tirei o pau no gato, tô essa. Outra famosíssima, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Pois bem, queridos, então com toda essa alegria, eu peço que você estude, que você se prepare para fazer a prova, e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, porque esse mestre foi simplesmente maravilhoso, certo? A gente se encontra na próxima aula ao vivo. Beijo grande da tia Paula!